Boa tarde, Eduardo. Tudo maravilha, graças a Deus. Olha, tá pesando no bolso, sim, do brasileiro e há bastante tempo, né? Quem não ouve aí reclamações de um familiar, de um amigo, em que as coisas estão sempre muito caras, né? Principalmente quando a gente vai no supermercado fazer a compra no fim do mês. A gente vai esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, conversando com o Edson Trajando, que vai nos explicar, Edson. Primeiramente, boa tarde, né? Essa inflação, né, que todos têm comentado e que fechou 2022 a 5,79%, parece que pesou bem mais no bolso de quem é mais pobre, né? Qual foi o impacto disso? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, amigos da TV Aparecida. Quando falamos de inflação, nós falamos da variação de um conjunto de cadeias produtivas, vestuário, alimentação, combustível e aluguéis, vários outros itens, né? E aí cada item pesa de uma forma diferente no orçamento de cada família. Por exemplo, a inflação oficial foi de 5,79%, mas a alimentação subiu o dobro disso. As famílias mais pobres gastam proporcionalmente mais na aquisição de itens de supermercados. Ou seja, aquele aposentado, trabalhador que recebe um salário mínimo, quando recebe isso, em primeiro lugar que ele vai ao supermercado. Um outro problema específico é no setor de combustível. Por exemplo, o peso do setor de transporte é quase igual da alimentação na composição da inflação. Mas em 2022, o óleo diesel aumentou mais de 22%, enquanto a gasolina e o etanol reduziu em 25%. Então, as pessoas que têm carros teve uma redução na inflação no seu custo de transporte. Mas aqueles que dependem do transporte coletivo, por exemplo, teve uma alta mais significativa com preços das passagens urbanas mais caras. E a gente pode ter uma perspectiva diferente para 2023, como o senhor analisa? Para 2023, a expectativa é muito semelhante à de 2022, com a inflação em torno de 5,5%. Mas mais importante que isso é pensar essa inflação de 5,5%, como vai afetar toda a população, principalmente a população mais pobre. E a expectativa é que o salário mínimo aumente mais do que essa inflação oficial. Por exemplo, nós vamos ter aí uma alta no preço da gasolina, mas é importante você ter uma tributação maior sobre a gasolina e poderia ter incentivo maior sobre o óleo diesel. Por exemplo, os produtores rurais tiveram um aumento de custo na produção com máquinas movidas a óleo diesel. Caminhões transportam alimentos usando óleo diesel. Então é importante reduzir o preço desse combustível, que vai afetar várias cadeias produtivas, principalmente a população mais pobre e os produtores rurais, que são importantes na produção de alimentos. Agora, em alguma medida, a inflação, ela traz algum benefício? É bom para o país ter alguma medida de inflação? A inflação nunca é bom. O bom é quando nós temos aí um equilíbrio nos preços. Quando a inflação sobe muito, o que acontece? As famílias mais pobres que não conseguem se proteger contra essa alta de preços acabam sofrendo mais. Aqueles que aplicam mais no mercado financeiro, pode ser que ganham mais com a inflação nesse processo. Então, alguns ganham, outros perdem, mas a maioria, principalmente a população mais pobre, é a que mais sofre com inflação. Então, é importante que as autoridades econômicas tenham essa preocupação para que esse indicador de inflação não suba, que acaba piorando em muita qualidade de vida, e no Brasil, especificamente nos últimos anos, mais gente passando fome, sobretudo com a alta no preço dos alimentos, e o salário mínimo subiu bem menos do que o preço dos alimentos, e muita gente na informalidade. Edson, gostaria de agradecer a sua participação aqui no TJ Aparecida, muito esclarecedor. E é isso, gente, tudo implica, né, no preço final que chega na hora de você passar a sua mercadoria, a sua compra no caixa. E como a gente abordou aqui, quem sofre sempre são os mais pobres, são aqueles que têm menos renda e uma capacidade, um poder de compra menor. Eduardo e Letícia, eu deixo para vocês agora. Boa tarde.